Olá, meus queridos irmãos, meus queridos alunos da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, você que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo. Nós vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje nós estudaremos a lição de número 1 da nossa nova revista. E o título que temos proposto para a nossa lição é Igreja Nunca Fecha. Tá certo? Igreja Nunca Fecha. Temos uma edição especial da nossa revista e nós vamos hoje pensar um pouquinho sobre este assunto, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Igreja Nunca Fecha. E temos como texto base para a nossa reflexão a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 9 até o 19, tá? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura do texto junto comigo, porque isto é importantíssimo, tá bom? Então você faça isso, por favor, vai lá, pega a sua Bíblia, mantenha com você e abre aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e nós vamos acompanhar aí a leitura dos versos 9 até o 19. Diz o texto: Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Muito bem. Meus irmãos, o que nós precisamos aqui entender hoje sobre o que nós vamos refletir? Nós vivemos dias difíceis, onde a pandemia tem assolado a nossa nação. Na verdade, o mundo inteiro tem sofrido os efeitos deste vírus. E, por certo, muitas vidas foram ceifadas. Nós temos visto isso acontecer. E isso é terrível, não tem dúvida. Além dos efeitos na economia, das nações, dos países, né? Muita coisa está sendo afetada, muita coisa está sendo prejudicada, muitas pessoas estão perdendo suas vidas. Tudo isso é trágico, tudo isso representa, sim, um grande problema. Mas nós precisamos entender que, diante de todo esse cenário, há um Deus nos céus que nunca deixou de estar no controle de tudo. Deus permanece governando soberano sobre o universo. E absolutamente tudo que está acontecendo certamente tem a sua permissão, tá? Porque Deus é Deus, Deus é soberano, Deus permanece reinando de forma absoluta sobre toda a sua criação, sobre todo o universo, sobre tudo que há. E diante de tudo isso, diante de todo esse problema que nós enfrentamos,
nós acabamos por lidar com os nossos templos fechados. Nós temos que lidar com isso, porque por uma questão de preservação da saúde, né, por uma questão de preservação da saúde das pessoas, uma questão de ordem pública, de saúde pública, os templos estão fechados para que se evitem as aglomerações, como todos nós sabemos. Agora, o que nós precisamos pensar? Que o templo fechado não é sinônimo da igreja fechada. Templo fechado é uma coisa, igreja fechada é outra coisa. Na verdade, nós podemos fechar os nossos templos, mas não podemos fechar a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus são as pessoas, a igreja somos nós, e nós não paramos de avançar. Certo? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sobre a igreja. Muito menos um vírus como esse que está assolando o país. Então, também não vai prevalecer sobre a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é muito mais forte, muito mais poderosa, por causa do seu Senhor. E é por ele que nós seguiremos avançando. Então, muito bem. Templos podem fechar, a igreja não. Tá? Isso precisa estar muito claro na nossa vida, na nossa mente. Tá? E muito embora as atividades da igreja estejam suspensas, é importante nós entendermos que a igreja continua a mesma. Ela continua ativa, ela continua desenvolvendo a sua função. E eu penso com vocês, o que a igreja deve fazer? Vamos pensar um pouco sobre isso. Mesmo os templos fechados, qual é a função da igreja? O que a igreja tem que fazer? O que nós temos que fazer como igreja? Seria melhor assim, né? Muito bem. Eu vejo que a igreja, meus irmãos, ela precisa continuar desenvolvendo o seu trabalho de pregação do Evangelho, de anúncio, de proclamação da palavra de Deus. Isso é fundamental. A igreja tem que continuar desenvolvendo o seu trabalho de proclamação do Evangelho. É uma das principais coisas que a igreja deve fazer. Ou melhor, deve continuar fazendo neste tempo. Porque não é porque o templo está fechado que nós vamos nos manter com a boca fechada. Não faz sentido. Muito embora nós estejamos imersos numa quarentena, muitos de nós têm as suas rotinas dentro de uma normalidade possível, né? Se mantendo como antes, saindo de casa para o seu trabalho, enfim, para desenvolver uma atividade ou outra. E é bem verdade que, muito embora a recomendação seja o isolamento social de forma total, é bem verdade que isso não acontece na prática. A gente acaba que tem contato com algumas pessoas. E ainda que não tenhamos tanto contato assim, contato físico, me refiro, nós temos hoje a tecnologia a nosso favor que pode cooperar de forma extraordinária com a comunicação. Então, nós pegamos o nosso telefone hoje e fazemos uma chamada de vídeo ou uma chamada de telefone normal para uma pessoa, para um amigo, para alguém, simplesmente para bater papo. A gente pode fazer isso. Nós podemos manter os relacionamentos, ainda que de forma virtual, por meio de uma chamada de vídeo, podemos manter os relacionamentos, continuar conversando com as pessoas que nós temos os nossos contatos, continuar desenvolvendo os nossos relacionamentos e continuar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, comunicando de alguma forma o Evangelho, porque nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. E uma forma que nós temos de comunicar o Evangelho também é cuidando das pessoas.
Então veja, o que a igreja deve fazer? O que nós, como igreja, como corpo de Cristo, devemos fazer? Então devemos continuar comunicando o evangelho, certo? Mas devemos também cuidar das pessoas. Então, a internet está aí disponível para que a gente possa acionar as pessoas, ver o que elas estão precisando, dar assistência, cuidar de fato das pessoas. Isto é ser igreja. Olha que coisa importante. Então a gente não deixa de comunicar o evangelho e a gente não deixa de cuidar das pessoas. Os templos estão fechados, mas a atividade continua. A atividade da igreja como propósito de existência. Ela segue, ela avança pregando o evangelho e cuidando das pessoas. A nossa igreja, como muitos têm visto, está desenvolvendo um trabalho, posso dizer, extraordinário, voltado para a assistência das pessoas que estão em situação de risco, de alta necessidade. Nós temos entregado alimentos em grande escala para as pessoas. Nós, como igreja, estamos fazendo isso e estamos vivendo um grande milagre de Deus, porque os nossos celeiros estão abastecidos e nós podemos suprir a necessidade de outras pessoas. Meus irmãos, olha a grandeza disso. Meu querido, olha o tamanho desse negócio, olha a grandeza, a nobreza dessa atividade. Olha o que nós estamos fazendo como igreja, suprindo a necessidade das pessoas, necessidades básicas de alimento. Então, muitas pessoas têm recorrido a nós, como igreja, buscando socorro, pedindo ajuda, pedindo comida. E como igreja de Jesus, nós estamos podendo estender a mão e suprir as suas necessidades de alimento. Então, observe, repito, o templo está fechado, mas a gente não pode parar. Porque se a gente parar, as pessoas não vão mais conhecer o evangelho. Se a gente parar, as pessoas vão ter mais fome. E o governo não faz o que tem que fazer no que se refere a assistir os pobres, né? Poderia fazer muito mais. Faz alguma coisa, mas não é o bastante. A nossa igreja, ou melhor, nós como igreja, mais adequado, né? Nós como igreja precisamos agir. A gente não pode ficar parado. Então, o que temos feito no tempo presente é uma grande demonstração de amor com as pessoas. É isso que eu quero que você entenda de forma muito clara na sua cabeça. Você existe para comunicar o evangelho, cuidar das pessoas e cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Você tem que entender isso com clareza. Qual o propósito da sua vida? Qual o ministério que Deus colocou nas suas mãos? Qual a função da sua vida no reino? Você já parou para pensar nisso? Se você nunca parou para pensar nisso, você precisa fazer isso. Para ontem. Você precisa entender qual o seu lugar no reino. Qual a sua função dentro desse corpo que nós chamamos de igreja. Isso é fundamental nós entendermos isso, tá? Então, o texto que nós lemos de 1 Coríntios, fala da questão da cooperação, mas uma cooperação com maturidade, no sentido de se entender o que está fazendo, de ter consciência. E o texto vai falar, se a gente for voltar um pouquinho no capítulo 3, lá no verso 1, fala da necessidade de maturidade espiritual, certo? Maturidade espiritual. Paulo vai tratar disso. Nós não podemos achar que só podemos servir a Deus se os nossos templos estiverem abertos. Isso não faz sentido. É uma falta de maturidade espiritual entender que você não pode fazer nada porque o templo está fechado. Então,
Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, amadurecer e entender que templo fechado não é sinônimo de igreja fechada. Templo fechado não impede o avanço do evangelho. Templo fechado não impede o desenvolvimento da igreja. Templo fechado não é impedimento para as obras sociais, para o desenvolvimento do ministério e para tudo aquilo que nós podemos fazer juntos como igreja. Não impede. Nós temos os cuidados devidos, estamos aí no meio de uma pandemia, temos consciência disso. Então a gente tem os devidos cuidados, vamos sair, vamos ter contato com o público, com o povo, vamos usar máscara, vamos usar o álcool para higienizar as mãos, vamos ter todo esse cuidado, mas não vamos deixar de fazer o que tem que ser feito. Porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão precisando de socorro, as pessoas estão pedindo ajuda. Na nossa igreja, por exemplo, quando vamos entregar os alimentos que nós distribuímos, nós temos filas enormes de pessoas que estão desesperadas por alimento. Então, se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Nós vamos esperar que o nosso vizinho faça? E se ele não fizer? Nós vamos esperar que o governo faça? E se ele não fizer? Mas, eles fazendo ou não, nós temos que fazer também. Porque isso é ser igreja, tá? Isso é ser igreja. E olha que interessante, avançando um pouquinho no texto, né? Paulo vai comparar, já na parte que a gente leu, ele vai comparar a igreja com uma lavoura, certo? A lavoura tem dono, tem plantação, tem cultivo, tem colheita. Olha que interessante. E estabelece essa comparação com a igreja. Nós, como lavoura, temos um dono. Nós, como igreja, temos um dono. Quem é esse dono? É Jesus, obviamente. Não é o pastor da igreja, não sou eu, pastor que auxilia o ministério. Não. Não, o dono da igreja é Jesus. Ele é o Senhor soberano. Então, nós somos os trabalhadores que vamos plantar, que vamos ter a colheita dada pelo nosso Senhor, pelo dono da lavoura. Certo? Nós vamos desenvolver o trabalho. Nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está às nossas mãos fazer. Vamos fazer. Vamos desenvolver. Tá certo? Nós somos lavoura de Deus. E também, ele traça aqui uma comparação com a imagem de um edifício, onde o alicerce é Cristo. E olha que interessante. Tudo que nós construímos sobre um alicerce bem fundamentado, as chances de dar certo e de a construção ser segura é de 100%. Por quê? Porque o alicerce é adequado, é firme, é bem estruturado, é forte. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que o alicerce sobre o qual devemos construir a nossa vida, as nossas edificações, as obras das nossas mãos, tudo aquilo que a gente fizer deve ser Cristo. Sobre ele, que é a rocha firme, que é o alicerce seguro. Então, o que você tem feito? Sobre qual alicerce você tem construído a sua vida? O que as suas mãos têm feito, têm desenvolvido, têm construído? Nós temos que pensar nisso. A gente não pode deixar de pensar nisso, tá? Então, meus irmãos, a igreja, vamos já pensar aqui, finalizando a aula de hoje, a igreja é muito mais do que templo, como nós temos visto. Muito mais do que templo. A igreja somos nós, eu e você, cada um com a sua função, desenvolvendo a sua parte, o seu papel, promovendo algo de mudança na vida das pessoas,
levando a mensagem do Evangelho. Igreja é muito mais do que templo, igreja são as pessoas. Igreja somos nós, como habitação do Espírito de Deus, como nos diz as Escrituras. Como dizem as Escrituras. Nós somos a habitação de Deus. Então nós somos a igreja e a igreja não para. A igreja não deixa de avançar, a igreja não deixa de crescer. Por isso que a igreja nunca fecha. Por essa razão que nós não paramos. Certo? E como igreja nós temos como nosso protetor o nosso Senhor. Então nós clamamos a Ele, nós pedimos livramento desse vírus, de todos os males, dos perigos. Nós pedimos ao Senhor que nos livre. Nós pedimos ao Senhor que nos dê proteção. E nós acreditamos que assim Ele o fará. Mas se Ele levar para si um servo seu, Ele estará igualmente sendo bom e cumprindo seus propósitos na vida de cada um. Então, tudo que Deus faz é bom e perfeito. E nós temos como nosso principal e maior protetor o nosso Senhor. O nosso maior protetor. O nosso grande protetor. O nosso Senhor. Tá? Então veja, a proteção da igreja é Cristo. O alicerce da igreja é Cristo. Sobre Cristo você constrói, edifica a sua vida. E sobre Cristo você constrói tudo aquilo que as suas mãos têm que fazer, no sentido de promover algo de útil para a vida de alguém. Tá bom? Nós somos santuários de Deus, não se esqueça disso. Nós somos santuários de Deus. Você não pode deixar de entender isso nem um minuto da sua vida, tá? E eu quero finalizar aqui trazendo você a refletir. Como estão as obras das suas mãos? O que você tem feito como igreja? A pandemia tem te paralisado? Ou você segue avançando, cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida? A nossa igreja, a Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, não está fechada. Ela não está parada. Ela está avançando. Ela está indo avante rumo ao cumprimento dos propósitos que Deus tem colocado diante dela. E você pode fazer parte de tudo isso que está acontecendo, que Deus está fazendo no mundo, onde, em meio a tanto sofrimento que esse momento tem causado, nós, como igreja, nos apresentamos como uma resposta de Deus para muita gente, tanto provendo o alimento físico, quanto trazendo uma mensagem de esperança, de salvação e que também as pessoas precisam e tem transformado as suas vidas. Pense nisso, reflita sobre isso. E você, como igreja, não pode parar. Que Deus te abençoe e te dê uma semana extraordinária na presença dEle. Um forte abraço, fica em paz.